Alô, tudo bem? Espero que sim, cá estou eu de novo para mais um dos vídeos de auto-coaching desta semana. Numa semana chuvosa, tipo, provavelmente a primeira semana de inverno, não é? Que parece assim mesmo de inverno. E cá estou eu com a Thay, aqui no nosso sofazinho em casa. E eu acho que a amiga dela vai ser a primeira especialista de auto-coaching e desenvolvimento pessoal dentro da raça e dela. E ora, esta semana não tem sido assim uma semana muito fácil, por nenhum motivo em especial. Aliás, nem sei assim muito bem porquê, mas não sei, energeticamente não estou assim na minha melhor energia. Eu estava assim a pensar, tipo, pá, que tipo de apetecia-me fazer um vídeo, mas tipo, que tipo de vídeo, com que tema que acabei de falar. E falei com algumas amigas e perguntei-lhes, tipo, olha, se eu tivesse que fazer um vídeo esta semana, o que é que vocês diriam? E uma delas acabou por dizer desapego. E eu estava a perguntar porquê, tipo, então, mas em que sentido? Desapego em que sentido? E ela disse no sentido das pessoas, às vezes percebemos que há pessoas das quais temos que desistir, entre aspas, ou mudar a tipologia de relação que nós temos, porque chegamos a uma altura em que as coisas são um bocadinho inconciliáveis entre ambas. E curiosamente, eu acho que isso toca um bocadinho na razão pela qual eu estou energeticamente menos, não sei, menos positiva, menos cor-de-rosa, como quiser chamar. E já agora, esta é uma versão, há pouco estava aqui a pensar assim, pá, se calhar não devia fazer um vídeo tanto assim, mas eu acho que sim, porque eu acho que acima de tudo eu luto pela humanidade que há em qualquer pessoa e pela humanidade que há em mim também. Então acho que também é giro ver que um coach não tem que ser sempre uma pessoa que está super positivo e entusiasmado e tudo assim. E não, nós temos ferramentas e as emoções são o que são. E as emoções são para sentir, são para estar consciente delas e perceber o que é que cada uma delas tem que trazer como aprendizagens. Então acho que esta semana, ao mesmo tempo que tem sido assim, tem sido uma semana de aprendizagem grande para mim. E quando essa minha amiga estava a falar então da questão do desapego em relação às pessoas, percebi, pá, talvez este tenha que ser o tema porque tem a ver com aquilo pelo qual eu estou a passar esta semana, e acho que essa é uma das coisas que eu gosto sempre de fazer quando estou a fazer vídeos, é que sejam reais e que sejam de coisas e de assuntos que realmente me dizem alguma coisa. Então o que é que acontece? Eu virei para ela e disse, olha, eu não sou grande especialista em desapego, e não sou. Eu adorava ser. Eu lembro quando estive na Tailândia, um dos grandes motivos que eu fui foi porque eu gosto muito do budismo e interesso-me muito pela essa parte mais oriental em termos culturais. E lembro-me num dos dias fui ter uma conversa com um monge que se chamava Mi. E ele era assim super novinho. Pá, e eu senti uma incondicionalidade da parte dele. Lembro-me de dizer ao Daniel, que estava comigo na altura, quando vim da conversa, que senti uma incondicionalidade da parte dele que eu nunca vi num outro ser humano. Uma compaixão, uma necessidade de não dizer nada, de não dar um único conselho. Ele não me disse assim nada de especial, mas nesse nada de especial disse muita coisa. E provavelmente para mim foi o único exemplo, em termos pessoais, não que eu li ou de pessoas que eu não conheço pessoalmente, mas em termos pessoais foi a vez que eu contactei mais com alguém que era um desapegado no sentido mais bonito da palavra, alguém que era puramente incondicional e que aceitava tudo. Que aceitava tudo, quer dizer, que aceitava as coisas e estava bem com isso. Então o que é que acontece? Às vezes, uma das coisas que eu tenho percebido algumas vezes é que eu não sou uma pessoa tão incondicional quanto isso. E tenho, principalmente em algumas áreas de vida, uma série de regras que as pessoas têm que cumprir, entre aspas, ao relacionarem-se comigo. E eu sei que esse é o meu maior desafio, tem uma série de vantagens, mas que não são para aqui chamadas, não estamos a falar da parte positiva delas, mas tem um grande desafio para mim, porque eu sou uma pessoa, por natureza, bastante julgativa, principalmente naquilo que é a minha vida pessoal. Por exemplo, como o coaching, graças a Deus, os 10 anos de coaching ajudaram-me imenso a trabalhar sobre essa característica, mas em termos pessoais não é uma coisa tão fácil para mim. Então eu tenho alguma tendência para ter uma série de regras, ter uma série de coisas, de maneiras como eu vejo o mundo, e não que eu obrigue alguém a viver de acordo com essas regras, mas às vezes há uma recusa grande em eu deixar de viver de acordo com elas. E durante muitos anos isso prejudicou imenso os meus relacionamentos interpessoais, não só necessariamente afetivos, mas também de amizade e de outras questões. Era muito tipo my way or the highway. Eu ainda sou muito assim. Acho que salvo na minha função como coach, que curiosamente muitas das minhas clientes dizem que não quando eu digo isto, tu julgativa, és das pessoas que mais me aceita, mas em termos pessoais eu não preciso que me digam, eu sei que eu sou e que é provavelmente o meu maior defeito. Então o que é que acontece? Esse conjunto de regras trouxe-me muita dor durante muito tempo. Como é óbvio, também me trouxe muito prazer, caso contrário não as manteria, mas trouxe-me muita dor durante muito tempo. E uma das coisas, ou um dos conceitos que mais me ajudou em termos do meu próprio auto-coaching, do meu desenvolvimento como pessoa, foi começar a olhar para elas e a perceber, e o Daniel ajudou muito aqui, quais é que eram as inegociáveis para mim. E o que é que eu quero dizer com inegociáveis? Todos nós temos uma, duas, três coisas que são e devem ser
inegociáveis para ti. Não no sentido de que alguém te as faz e tu ficas chateado com a pessoa ou ficas zangado com a pessoa, nada disso. Mas é inegociável para a tipologia de relacionamento, seja ele qual for, que vocês querem ter de futuro. Então, por exemplo, em termos afetivos, eu comecei a olhar assim um bocado para isso, tipo, a olhar para a minha lista de regras, aquilo era impossível de alguém cumprir, ou de alguém entrar, que levava logo uma série de critériozinhos que tinha que cumprir, e olhar para aquilo e pensar, Marta, o que é que daqui é mesmo inegociável? E a reduzir drasticamente essa lista. E o que é inegociável? Coisas que se eu não tiver da relação, da pessoa, são coisas que são... não dá para eu ultrapassar, não dá para... ok, vou engolir isto. Agora, convém, e essa é tipo a regra, que sejam muito poucas. Se tu puderes ter só um inegociável, fantástico. Então comecei a olhar para a minha lista e tentar fazer isto, tentar perceber qual é que é. Se eu conseguir ter um, brutal. Se eu não conseguir ter um, vou tentar ter dois e vou tentar ter três, tipo, no máximo. E a fatia que eu escolhi para começar a fazer isto foi a fatia dos relacionamentos. Então eu cheguei com o meu primeiro relacionamento, o meu primeiro inegociável era, obviamente, a pessoa não me tratar fisicamente de uma forma agressiva. Para dar assim um exemplo simples. Outro era, por exemplo, tratar a Eva bem. Isso era uma coisa que é inegociável para mim. Quando eu estou a dizer bem, não quer dizer que a pessoa tenha que ser extraordinariamente amoroso com ela, mas tem uma relação normal. E depois encontrei um terceiro. Ao longo assim, de uma série de relações falhadas, percebi que o inegociável que estava a ser ultrapassado era a questão da mentira. Eu não lido nada bem quando me mentem. E ao mesmo tempo que estou a trabalhar, obviamente, para não ficar, como estava a dizer, zangada com uma pessoa sobre essa questão, não tem nada a ver com isso, tem a ver com, olha, isto é negociável para mim. Eu não posso estar numa relação em que a pessoa me mente. E como é que tu sabes se é negociável ou não? Porque quando acontece, para ti é tipo, ok, não dá. E não é, por exemplo, isto aconteceu-me há uns meses atrás, e não é no sentido tipo, não dá e agora fico chateado com a pessoa e agora não quero ver aquela pessoa à minha frente, não é nada com essa agressividade, é tipo, olha, isto não dá mesmo. Esta questão aqui não é possível para nós mantermos uma relação dentro desta estrutura que a relação tem. E então tenho estado a trabalhar muito sobre isso. Descobri, para além daqueles dois que te falei, o meu e da Eva, descobri esse da mentira. E já vou em 3. Estou a fazer um esforço enorme para não ter mais. Mas tem sido uma das questões, olhar para as coisas e perceber o que é inegociável para mim dentro desta fatia da minha vida. E tentar ter poucos. Tem sido as coisas que mais me têm ajudado a, quando tenho que me desapegar de alguém, ou desapegar de algum tipo de relação, no formato que a relação está a ter neste momento, tem-me dado alguma paz, sinceramente. Porque não me julgo a mim, tipo, okay, para a Marta este é um inegociável, outras pessoas teriam outros, por exemplo, conheço uma pessoa que tem um inegociável da liberdade, portanto, sempre que alguma coisa põe em causa a sua liberdade, isso para a pessoa é inegociável, é algo que para ela é tipo, não dá, se eu não tiver este valor aqui dentro da relação, eu não consigo continuar com ela. E então para mim, esse foi um deles e tenho estado a descobrir outros. E naquilo que tu escolhes que não é negociável, se é suficientemente importante para ti, então é teu dever ser flexível. E é isso que eu tenho tentado a fazer e é uma trabalheira gigantesca e não é fácil de fazer. Portanto, tentar ter 1, 2, 3 coisas que são inegociáveis para mim e tudo o que não é, portanto, sempre que surge uma questão qualquer eu começo a ficar um bocado irritada ou começo a querer terminar com alguma situação ou chatear-me de alguma maneira, eu tento pensar, ok, estes 3 inegociáveis estão em causa? Não. Então, se não estão, como é que nós podemos ser flexíveis nesta situação? Às vezes consigo, outras vezes, sinceramente, nem por isso. Mas é das coisas que mais me tem ajudado a desapegar da pessoa e a desapegar-me também da culpa, a desapegar-me não é uma questão de culpa minha, muito menos é uma questão de culpa da pessoa. Não é uma questão de nada, a não ser é inegociável para mim. Não consigo lidar com. E isso tem-me dado uma coisa que é a aceitação de quem eu sou e, ao mesmo tempo, uma coisa que às vezes é mais difícil para mim de fazer, aceitar também quem a pessoa é. Portanto, a pessoa também de certeza que tem os inegociáveis dela e provavelmente eu não cumpro alguns desses inegociáveis. Então, qual é que é a minha dica para ti, caso tu estejas a precisar de melhorar um bocadinho os teus relacionamentos interpessoais, não necessariamente afetivos, mas de todos? Tentares olhar para o conjunto de regras que estás a ter em relação a essa relação, em relação a essa pessoa. Já agora, isso pode ser também em relação contigo mesmo,
quais é que são os inegociáveis para ti, para tu te sentires bem contigo, e tudo o resto é para seres flexível, pode ser que ajude imenso. Quais é que são os inegociáveis, as regras, primeiro vais tentar fazer uma lista de regras sobre o que é realmente importante para ti, e depois a seguir a isso, tentares reduzir ao máximo disso tudo o que é inegociável, no sentido de, por muito que tu queiras, é quem tu és e tu não consegues não estar dentro daquela relação ou estar dentro daquela amizade sem que esse critério seja vivido. Sobre tudo o resto, como é que tu podes trabalhar então, seres mais flexível sobre isso? Já agora é, na minha opinião, dos trabalhos de auto-coaching e de coaching, quando também dá para fazer com clientes, mais desafiantes de vir a ter. Nós somos, por tendência, golosos, somos, por tendência, pessoas que têm muitas regras para, ou pelo menos estou, obviamente, a projetar e a falar de mim, mas é a minha experiência também como pessoa que lida com pessoas. E como é que nós podemos diminuir isso drasticamente e ter ali uma ou duas coisas? E assim é mais fácil, porque quando tu estiveres num contexto ou numa relação em que as coisas não estão assim a correr tão bem, tu consegues perceber que isto é inegociável para mim ou não é? Esta acaba por ser a única pergunta que tu tens que fazer a ti próprio. Isto é inegociável para mim ou não é? Se a resposta é não, então como é que eu posso ser flexível nesta situação? Se a resposta é sim, então dá para tu remodelares a estrutura da relação, ou mesmo saís, caso seja caso disso, sem que haja um peso ou uma culpa de ambas as partes. É só uma questão de ser inegociável, faz parte de quem tu és e não consegues de outra maneira viver dentro daquela estrutura, daquele relacionamento. E isso tem-me ajudado imenso a lidar com isso. E também é um bocadinho mais honesto, porque repara, uma das coisas que tu podes fazer é quando forem muito claros para ti os teus inegociáveis, quando estiveres numa relação com alguém, seja de trabalho, por exemplo, dentro de uma equipa de trabalho, seja numa relação familiar, seja numa relação afetiva, ou seja na tua relação contigo mesmo, que é um bocadinho mais esquizofrénico, tu podes dizer à pessoa, logo à partida, quais é que são os teus inegociáveis. Não quer dizer que tu digas tipo, olha, é isto e pronto. Não, tu vais dizer os teus 1, 2 ou 3, máximo, e tu vais pedir à pessoa para ela te dizer os dela. E vocês vão tentar encontrar ali uma sintonia, ou ver se existe a possibilidade de haver uma sintonia entre aquilo que é negociável para ambas as partes, percebem? Sendo que ambas as partes, seja tu com outra pessoa, seja tu com a tua equipa, seja tu com a tua empresa, seja qual for esse sentido. E para mim, ajudou-me imenso. Confesso, estou ainda no meu caminho, principalmente dentro da fatia afetiva, estou mesmo a dar os meus passos, estou a tentar ganhar consciência sobre as coisas e a dar passinhos nesse caminho. Mas tem-me ajudado a que, por exemplo, cada vez que alguma relação termina ou alguma coisa menos positiva acontece, eu consigo ir buscar aprendizagens e consigo perceber também uma coisa importante, que é outros inegociáveis para mim. Por exemplo, agora também há uns tempos atrás, consegui perceber isso, consegui perceber, ok, eu não estou a conseguir lidar com esta situação porque há aqui uma coisa, que pelos vistos é inegociável. Quando não está presente eu não consigo operar, eu não consigo, por muitas outras coisas que eu tenho, por muito que eu me esforce, eu não consigo, estou sempre a bater contra a mesma parede. Então qual é que é a minha dica de auto-coaching para ti esta semana? Pensares um bocadinho sobre isso. Fazeres a tua lista de regras. E no início podes fazê-la livremente, podes mesmo pôr, preciso disto e que a pessoa faça isto e não sei o quê, podes pôr tudo. Se fores como eu, vais ficar surpreendido com a quantidade gigantesca de coisas que estão lá. E depois pegares nessa lista, olhares e tentares mesmo aqui seres um bocadinho mais assertivo contigo e perceberes o que é disto tudo mesmo inegociável para mim. E pode ser que isso te ajude a perceber, quando for a altura de te desapegares das pessoas, ajuda a perceber que há uma paz maior aí, que há, ok, isto é quem eu sou, isto é quem a pessoa é, e nesta questão específica não há aqui uma sintonia possível entre nós dentro desta estrutura de relação. Se calhar, se mudamos para uma amizade, se mudamos por outra coisa qualquer, conseguimos remodelá-la e conseguimos entender-nos, porque os inegociáveis mudam. E aí, sinceramente, acho que deixas de culpar a ti, deixas de culpar o outro, ou aceitas muito melhor isso e começas a ter maior consciência de quem é que tu és e o que é que tu precisas para estar. Porque, sinceramente, eu acho que nós todos precisamos de alguma coisa. Mais uma vez, a única pessoa que eu vi que não era assim era aquele monge, e aquilo foi uma conversa de meia hora, portanto não faço a mínima ideia de como é que é a vida dele. Mas, de resto, todas as outras pessoas com quem eu já convivi, umas mais, outras muito, outras pouco, mas todos nós precisamos de algumas coisas. Temos coisas que são inegociáveis, como, por exemplo, para muitos de nós, não para todos, mas para muitos de nós, a questão da violência física ou da agressividade, ou seja lá o que for,
é um inegociável. Seria alguma coisa que se acontecesse, muitos de nós terminariam com um determinado tipo de relacionamento. Esse é só um exemplo um bocadinho mais exagerado para tu perceberes. Mas a questão é que isto está a acontecer com outras coisas. No meu caso, eu tenho muitas, tenho que ganhar uma maior tolerância, uma maior flexibilidade a isso, mas ao mesmo tempo perceber, ok, Marta, mas o que é essencial? De que é que tu precisas para que tu estejas bem, para que tu estejas feliz, para que tu estejas com vontade e energeticamente bem para trabalhar sobre aquele relacionamento, seja ele de que espécie for, está bem? E outra coisa que me ajudou, eu sei que essa minha amiga que me sugeriu este tema vai gostar desta frase, foi um dia uma frase que eu li que diz: às vezes é preciso esqueceres aquilo que tu sentes e lembrar-te daquilo que tu pareces. E esta é outra coisa também importante. Mais uma vez, sem culpa de nenhuma das partes. Eu acho que nada disto tem a ver com culpa. Sem responsabilidade nenhuma, cada um assumindo as suas coisas e cada um fazendo as suas aprendizagens. Mas é um bocadinho isso. Às vezes temos que nos esquecer daquilo que sentimos, pensar naquilo que merecemos e, acima de tudo, pensar que, olha, eu tenho estas duas outras coisas que são negociáveis para mim. Quais é que são as tuas? Tentar encontrar a sintonia entre elas. Se não dá, então provavelmente temos que nos desapegar pelo menos da estrutura que a relação tinha ou da estrutura que nós vivíamos com aquela pessoa. Está bem? A mim tem-me ajudado imenso, então já sabes, TPC para esta semana, fazeres a tua lista de regras e a seguir a isso. É melhor fazer tipo numa área específica, pode ser uma situação profissional que estás a ter neste momento, pode ser uma relação qualquer, familiar, de amizade, afetiva, ou pode ser exatamente a relação contigo próprio, caso este seja o tema importante da tua vida ou central neste momento de fazeres. Faz a tua lista de regras e depois vais fazer a parte difícil, que é reduzir isso para o que é mesmo inegociável para ti. E com tudo o resto, vais tentar ser flexível. Boa? Depois conta-me como é que foi e eu vou partilhando contigo. Está a ser um belo desafio, mas olha, uma área de enorme crescimento para mim, tá? Boa semana, espero que o próximo vídeo que faça esteja mais sol e olha, podemos partilhar das vantagens que já nos trouxe e da paz que já nos trouxe, perceber um bocadinho melhor sobre o que é inegociável para nós. Até à próxima!